O recalcado, ele sempre retorna como uma força estranha e perturbadora, trazendo consigo o desprazer que o recalque tentou evitar. Naquela manhã, a sala de reunião estava sufocante. O ar parecia carregado, impregnado com a tensão dos números ruins que dominavam a conversa. Meu relatório de vendas naquele dia estava sobre a mesa, intocado. Mas a sensação de que todos os olhos estavam fixos neles era esmagadora. Eu mantinha a postura como sempre, tentando aparentar calma. Era isso que se esperava de mim, mas dentro de mim algo fervia. Do outro lado da mesa, o diretor folheava os relatórios como um juiz folheia um processo já decidido. Ele era um homem corpulento, de voz áspera e um olhar tão severo que parecia escavar cada camada da minha alma. Quando finalmente falou, senti cada palavra como uma sentença. Marcos, disse ele para mim, inclinando-se na minha direção com um tom gelado, esses números são inaceitáveis. Você percebe isso? Ou está simplesmente acomodado? Seus olhos se estreitaram e naquele instante eu não estava mais na sala de reuniões, eu era um garoto novamente, em pé na frente de Henrique, meu pai, enquanto ele me dizia que eu nunca seria forte o suficiente. A figura do diretor se fundiu com a de Henrique, o mesmo olhar rígido, o mesmo julgamento impiedoso do papai. Senti meu peito apertar, o ar ficando mais pesado, como se o mundo ao meu redor estivesse perdendo o equilíbrio. Dentro do meu inconsciente, lá no continente do Id, algo despertava. As criaturas reprimidas, feitas de traumas e dores acumuladas, sentiram a brecha que o olhar coercitivo do diretor havia aberto. Era pequena, mas suficiente. Com a ferocidade que só pode vir de anos de repressão, elas se lançaram contra o muro do pré-consciente. Os guardiões estavam em alerta, altos e encapuçados. Suas lanças brilhavam enquanto enfrentavam as hordas que tentavam romper as barreiras. Cada criatura que caía era substituída por outras duas, movida por uma fúria primal. Gritos e risadas grotescas ecoavam pelo ar, e rachaduras no muro começaram a se expandir. No consciente, os monges mantinham seus cânticos, tentando reforçar as barreiras, mas até eles pareciam hesitar. A sombra das criaturas se infiltravam lentamente, obscurecendo o brilho das vestes brancas que sempre simbolizavam controle. Era como se o equilíbrio estivesse sendo corroído de dentro para fora. E no coração do Id, o híbrido observava. Ele não liderava o ataque, mas sua presença era inegável. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade que parecia alimentar criaturas. Ele estava sentado em sua jaula, mas o sorriso em seu rosto deixava claro que aquele não era um momento de derrota para ele, era uma vitória estratégica. Eles estão vindo, murmurou, quase que para si mesmo, e eles não vão parar. Na sala de reunião, meu corpo começou a ceder. Primeiro foram as mãos, tremores leves que tentei esconder ao apertá-las contra o colo. Depois minha visão ficou turva, as bordas do mundo escurecendo. Era como se meu corpo estivesse lutando contra algo que não se consegue identificar. Tentei responder ao diretor, mas as palavras ficaram presas. Minha respiração tornou-se rápida, entrecortada, e então tudo desmoronou. Senti o impacto do chão antes de perceber que havia caído. Meu corpo convulsionava violentamente, os músculos endurecidos em posição dolorosa. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu, além de um grunhido baixo. Alguém gritou para chamar uma ambulância. Outros tentaram me segurar, mas era inútil, eu estava fora de controle. Dentro do inconsciente, as criaturas começaram a romper o muro, uma a uma. Elas atravessaram as rachaduras, avançando para o território do pré-consciente. Lá suas formas grotescas começaram a se dissipar. Foram perdendo a densidade que as mantinham presas no Id. Era como se ao atravessar a barreira, sua energia fosse drenada. Elas desapareceram como sombras dissolvendo-se na luz. Os guardiões exaustos retomaram suas posições, mas o dano já estava feito. O muro não estava mais intacto, e no consciente, os monges cessaram seus cânticos, sentindo o equilíbrio momentâneo restaurado, mas sabendo que algo havia mudado. No coração do Id, o híbrido ficou em silêncio,
Ele não se moveu, mas seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão completativa. Ele sabia que aquele momento não era o fim, mas apenas o começo. Quando recuperei a consciência, eu estava deitado no chão da sala de reuniões. Meus músculos estavam fracos, como se cada gota de energia tivesse sido drenada. Vi rostos familiares ao meu redor, mas tudo parecia borrado. A voz de alguém cortou a confusão. Ele está acordando. Levantei o olhar e vi uma figura que já conhecia. A enfermeira loira, ela estava ajoelhada ao meu lado. Sua expressão profissional, mas com um traço de empatia que me fez sentir um pouco mais humano. Suas mãos estavam firmes, enquanto verificava meus sinais vitais. Você está seguro agora, disse ela. Sua voz calma como a superfície de um lago. Apenas respire e vamos cuidar de você. Por um momento deixei-me acreditar nela, mas no fundo sabia a verdade. O que quer que tivesse acontecido, o que quer que tivesse escapado do meu inconsciente, ainda estava lá, não visível, mas presente. O híbrido ainda estava na jaula observando, e as criaturas que haviam desaparecido. Elas não tinham sido destruídas ainda, apenas encontraram uma nova forma de existir.